Olá, queridos de Jesus. Hoje vou ler o Evangelho do dia 30/7/2024, terça-feira. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar, e os que praticam o mal, e depois o lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, pessoal. Hoje vamos refletir como a explicação de Jesus para a parábola do joio e do trigo, encontrada em Mateus capítulo 13, versículos 36 a 43. Essa passagem nos oferece uma visão profunda sobre o julgamento final e o reino dos céus. Vamos mergulhar nessa mensagem juntos? Depois de deixar a multidão, Jesus entra em casa e seus discípulos pedem para explicar a parábola do joio. No campo, Jesus começa a explicar que o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifadores são os anjos. Jesus descreve como no fim dos tempos os anjos separarão os maus dos justos. O justo será queimado, enquanto os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Essa explicação destaca a presença contínua do mal no mundo e a paciência de Deus em esperar até o tempo certo para a colheita. Durante a vida, o bem e o mal coexistem, mas no final haverá uma separação definitiva feita por Deus. Jesus nos lembra que, apesar das aparências, Deus está ciente de todas as nações e intenções humanas. Nada passa despercebido e no final haverá justiça. Os filhos do reino são chamados a perseverar na fé e na justiça, mesmo em meio à presença do mal. A imagem dos justos, brilhando como o sol no reino de Deus, é uma promessa de esperança e recompensa eterna para aqueles que permanecem fiéis. Jesus nos encoraja a viver com essa perspectiva de eternidade, sabendo que nossos esforços para viver retamente serão recompensados. E essa passagem nos desafia a refletir sobre nossa própria vida e nossas escolhas. Somos chamados a ser a boa semente, vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus e confiando que no tempo certo Deus fará a colheita e trará justiça. Que possamos viver com fidelidade e esperança, sabendo que Deus está no controle e que no final haverá uma separação justa entre o bem e o mal. Ao nos esforçarmos para ser filhos do reino, podemos guardar com confiança o dia em que brilharão como o sol no reino de nosso Pai Celestial. Até a próxima, pessoal. Amém. Obrigado a todos que escutaram o Evangelho. Curta, comente e compartilhe. Isso ajuda o canal a espalhar o Evangelho. Que Deus abençoe você e sua família. A paz de Cristo e o amor de Maria estejam convosco. Amém.